Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos refletir um pouquinho a respeito da equação dos gases ideais ou equação de Clapeyron, né? Clapeyron reuniu algumas informações, né, que ele tinha a respeito do comportamento dos gases, né, algumas equações, algumas leis, né, que tinham sido descobertas, reuniu tudo isso e obteve a equação dos gases ideais. Né? Nessa videoaula de hoje, nós vamos entender, né, o surgimento dessa equação e fazer uma reflexão a respeito de modelo físico e modelo matemático. Né? A equação dos gases ideais é um modelo matemático. É um modelo matemático para o modelo físico dos gases ideais. Né, que, como o próprio nome diz, é algo que não existe. Né? Os gases que existem são gases reais e não ideais. Porém, o modelo matemático advindo desse modelo físico pode ser aplicado, né, para os gases reais em algumas condições. Né? Então, é distinto, né? A gente precisa fazer a distinção entre modelo físico e modelo matemático. Né? O desenvolvimento da equação dos gases ideais é uma boa oportunidade da gente fazer isso. Então, para chegar na equação dos gases ideais, né, como eu disse logo no início, Clapeyron reuniu, né, algumas informações, algumas observações que foram feitas, né, ao longo do desenvolvimento da história, né, do estudo dos gases. Então, o primeiro experimento que foi importante, que ele reuniu, né, junto com outros, e assim obteve a equação dos gases ideais, foi um experimento relativo ao efeito da massa sobre o volume de um gás. Né? Então, nesse esquema, nessa figura, né, nós vamos observar o efeito de aumentar o número de mols de gás em temperatura e pressão constante. Então, vejamos aqui, né, o gás ocupando inicialmente um certo volume, né, ele num banho termostático e sob uma determinada pressão. Né? E aí é feita a adição de moléculas de gás, né, na mesma temperatura e na mesma pressão. O que a gente observa aqui, né, é um aumento de volume. Esse V2 é maior do que V1, né? O que a gente pode escrever matematicamente por meio dessa proporcionalidade. Né? O volume é proporcional ao número de mols, né? E isso é denominado lei de Avogadro. Quanto mais massa, maior o volume. Né? Isso é bem óbvio, porém esses experimentos, esses cientistas, eles reuniram dados, mediram, né? E aí afirmaram as coisas não por intuição, né? Não por senso, mas sim por meio de valores medidos, né? Então, o volume é proporcional ao número de mols e essa é a lei de Avogadro. O segundo efeito, né, que foi utilizado por Clapeyron, unido a outros para gerar a equação dos gases ideais, é o efeito da temperatura sobre o volume de um gás, né? Então, temos aqui uma certa massa de gás num sistema fechado, né? O mesmo número de mols, o efeito da temperatura, né? Então, inicialmente há uma temperatura ocupando um certo volume e sob uma determinada pressão, né? Aumentando a temperatura, mantendo a pressão constante, qual é o efeito observado, né? Nessa temperatura T2, observamos agora um volume V2, sendo V2 maior do que V1. Né? Então, nós podemos escrever isso por meio dessa proporcionalidade. O volume é proporcional à temperatura. Né? Então, se a temperatura aumenta, considerando uma pressão constante e uma massa fixa de gás, se a temperatura aumenta, o volume aumenta. Lei de Gay-Lussac. Matematicamente, V é proporcional a T. Né? E nós temos um vídeo interessante, né, que mostra esse efeito de aquecer ou resfriar sobre o volume de uma determinada massa de gás. Então, vamos dar uma olhadinha no vídeo.
Opa! Aqui. Vou ampliar a tela e vou dando uma passada aqui para chegar nos pontos principais e aí depois com calma vocês assistam, né, o vídeo completo. A moça pega, né, um cilindro, né, um container contendo nitrogênio líquido e nós sabemos que o nitrogênio na condição ambiente é gasoso, né, então para se apresentar líquido a temperatura tem que estar bem baixinha, né, então esse recipiente está numa temperatura muito baixa. O que eles fizeram, né, eles colocaram um balão cheio de ar atmosférico dentro desse recipiente e o carinha aqui, né, finge que está com medo do balão estourar, safadinho. Enfim, né, o que está sendo observado aí é que, como o nitrogênio líquido está numa temperatura muito baixa, o que acontece é a transferência de calor do balão para o nitrogênio, ou seja, resfriamento do balão, né, e esse resfriamento está sendo acompanhado aí de uma redução de volume, né, o resfriamento é tanto, deixa eu ver se eu consigo botar no ponto, né, que eles mostram que o gás, inclusive, se liquefaz, olha lá, né? Então, a temperatura caiu tanto que o estado físico mudou, né? E agora, o que eles vão fazer? Né? Eles vão promover o aquecimento da amostra de gás, ou seja, retirar do cilindro de hidrogênio líquido e deixar em cima da mesa, né? A mesa está na temperatura ambiente, temperatura muito mais alta, então começa a passar calor, começa a aquecer. E o que a gente observa é um aumento de volume, né? Esse experimento ele mostra justamente a lei de Gay-Lussac, que o volume é proporcional à temperatura. Se a temperatura baixa, o gás se contrai. Se a temperatura aumenta, o gás se expande. Beleza? Então, voltemos aos nossos slides, né? Então, vamos lá. Agora, algo a ser questionado, né? Ser questionado não, né? Uma reflexão que nós podemos fazer a respeito dessa lei, né? O que acontece? A lei de Gay-Lussac, né? Ela diz que o volume é proporcional à temperatura, né? E segundo essa proporcionalidade, quando a temperatura vai a zero, o volume vai a zero, né? Então, conforme a temperatura cai, o volume tende a zero, né? Como se não houvesse possibilidade de interação entre as moléculas desse gás, né? Propiciando a mudança de estado físico, né? A redução de temperatura simplesmente promove a contração do sistema, podendo chegar inclusive a zero, segundo essa lei, né? Então, se Clapeyron usou a lei de Avogadro, a lei de Gay-Lussac e a lei de Boyle, que nós vamos ver posteriormente, para juntar tudo e chegar na equação dos gases ideais, uma vez que existe essa limitação na lei de Gay-Lussac, isso vai ser arrastado para a equação dos gases ideais, tá? Então, isso daqui, de fato, não corresponde à realidade, né? Então, essa lei aqui, ela foi obtida por meio de experimentos, né? No intervalo ensaiado, essa lei se verifica, né? Então, vamos imaginar V em função de T, né? Temperatura expressa em Kelvin, né? Então, esses são os pontos experimentais, por exemplo, né? Então, nesse intervalo, eu tenho uma equação de ajuste, que é justamente essa daqui. Porém, a extrapolação, né, para temperaturas mais baixas, né, gera, né, resultados de volume certamente que não correspondem à realidade, né? No intervalo observado, ok, a lei se verifica, obviamente, né? Foram os pontos experimentais que levaram à lei. Mas a extrapolação para temperaturas mais baixas, né, geraria um volume zero, o que a gente sabe que não é a verdade, né? Então, essa lei se aplica, porém, ela falha em temperaturas muito baixas, né? Dando continuidade, né, efeito da pressão sobre o volume, né? Então, nessa figura, o efeito de reduzir o volume de uma amostra de gás em pressão em temperatura constante, desculpa, né? Então, se eu reduzo o volume, a pressão aumenta. Então, imaginemos que eu tenho aqui um medidor de pressão. Então, eu tenho P1 inicialmente e
para um V1 numa certa temperatura controlada. Com essa temperatura controlada, né, após a contração, eu tenho agora um V2 e o medidor mede para mim uma P2, sendo P2 maior que P1, né? Ou seja, quando eu diminuo o volume, a pressão aumenta, né? E isso nos permite escrever, então, essa expressão aqui, que V é proporcional ao inverso da pressão, né? Isso daqui é chamado, né, foi denominado lei de Boyle, tá? E aí na lei de Boyle também a gente tem que fazer uma reflexão, né? Ela diz que V é proporcional ao inverso de P, né? Segundo essa equação aqui, quando a pressão aumenta muito, o volume tende a zero. Num limite, quando a pressão vai a infinito, o V tende a zero, né? E sabemos que isso também não é a realidade. Obviamente, né, fazendo aqui, né, um gráfico, né, da pressão em função do volume, nós temos quanto maior o volume, menor a pressão, né? Então, vou aumentando o volume e a pressão foi diminuindo. Esse é o meu conjunto de pontos, né? Com esses pontos eu tenho uma equação de ajuste, mas se eu extrapolo, né, para pressões mais altas, eu tendo a um volume zero, né, o que não corresponde à realidade, né? Então existe essa limitação para essa lei de Boyle. Em pressões muito altas, o negócio, né, começa a dar resultados que se distanciam muito do resultado experimental. Então a lei não é válida em qualquer intervalo de pressão. É da mesma forma que a lei de Gay-Lussac não é válida em qualquer intervalo de temperatura, tá? E aí como é que se deu, né, a obtenção da equação dos gases ideais? Clapeyron juntou então a lei de Avogadro com a lei de Gay-Lussac e a lei de Boyle, né? Lei de Avogadro, V proporcional a N. Gay-Lussac, V proporcional a T. Boyle, V proporcional a 1 sobre P. Né? Então, unindo essas três coisas, a gente chega nisso daqui, né? Veja, V proporcional a N, V proporcional a T, V proporcional a 1 sobre P. Né? E para levar da proporcionalidade para a igualdade, a gente tem que pôr uma constante. Então, PV igual a RNT, ou NRT, como a gente costuma falar, né? E aí, quem é esse R? Né? Justamente a constante de proporcionalidade entre a pressão e o volume, número de mols e temperatura, constante chamada constante dos gases ideais. Se a gente isolar esse R, nós vemos que R é PV sobre NT. Né, de modo que se eu tenho uma condição conhecida de N, T, P e V, eu consigo obter o R. Né, originalmente esse R foi obtido por meio desses valores aqui, né, esses dados, né, olha que dados interessantes. Né? 1 mol de oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, hélio, argônio, dióxido de carbono e amônia, 1 mol desses gases, né, a 0 graus Celsius de 1 atm, mostra, né, apresenta um volume próximo a 22,4, né? Então, para o oxigênio é 22,4, para o nitrogênio é 22,4, para o argônio também, para o dióxido de carbono 22,3, ou seja, né, para vários gases diferentes, nessa condição aqui, né, a famosa CNTP, condições normais de temperatura e pressão, vários gases nas CNTP, né, 1 mol de cada um deles mostra um volume próximo de 22,4. Né? Então, através desse resultado, né, é possível substituir N igual a 1, temperatura igual a 273, volume 22,4, pressão igual a 1, resolver isso daqui e chegar no valor de R. Esse valor é o nosso conhecido 0,082 atm litro por mol Kelvin, né? É importante, R, como o nome diz, é uma constante, é a constante dos gases ideais. Porém, se eu promover mudanças nessas unidades aqui, eu posso ter mudanças no valor numérico de R, mas continua sendo a constante dos gases ideais. Um exemplo, né? 1 grama é igual a 1000 miligramas. Né? A gente fez uma transformação de unidade, o que fez uma mudança, né? O que provocou uma mudança do valor numérico.
mas 1 grama continua sendo 1 grama, né? 1 grama é o mesmo que 1000 miligramas. Então, 0,082 atm por mol Kelvin é o mesmo, por exemplo, que 8,314 joules por mol Kelvin, né? Então, esse é um outro valor numérico possível para R, que eu obtenho fazendo a transformação desse atm para Pascal e desse litro para metro cúbico, né? Pascal, metro cúbico é joule. Então, R é constante, é a constante dos gases ideais, tá? E aí, mais uma reflexão, como eu tinha dito, né? Se a equação dos gases ideais foi obtida por meio daquelas 3 leis, e se existem limitações para aquelas leis, obviamente existe limitação para a equação dos gases ideais. Quando eu aplico esse modelo matemático a um gás real em temperaturas muito baixas ou pressões muito altas, eu começo a ter volumes que se distanciam dos volumes medidos, né? Dos volumes experimentais. O que nos leva a crer que a equação não é válida nesses limites, né? Temperaturas baixas e pressões altas, né? Então, esse é o modelo matemático, né? Modelo matemático chamado modelo matemático do gás ideal, dos gases ideais. E aí a gente se pergunta por que esse nome gases ideais, né? Na verdade, não é difícil de saber, né? Algo para obedecer perfeitamente essa equação teria que não ter volume nem interação. Né? Somente nessas condições seria possível, né, quando a temperatura cai a zero, o volume atingir o zero, e quando a pressão for a infinito, o volume atingir o zero. Né? Então, essas condições, né, não existem na natureza. Né? Logo, algo hipotético, né, capaz de obedecer perfeitamente esse modelo matemático é esse tal desse gás ideal. Né, cujas características são: não existe interação entre as moléculas, não existe volume molecular. Né, a única forma dessa equação aqui ser perfeitamente obedecida, né, ser obedecida em qualquer intervalo de temperatura e de pressão. Né. Porém, né, essa limitação aqui, de fato, ela existe. Né, e se a gente olhar para essa figura aqui, né, eu tenho, por exemplo, uma situação onde a temperatura está baixa e a pressão está alta. Né, vejam, o volume do gás, ele acaba se tornando significante, sim, ao volume do recipiente, né, ao volume medido. Né, então, o volume do gás não dá para ser negligenciado. Né, por isso que, quando a temperatura cai e a pressão aumenta, eu começo a ter respostas com essa equação que não correspondem à realidade. Tá certo? E é nesse momento que a gente faz a distinção entre modelo físico e modelo matemático. A equação é condenável, não serve? Claro que não. A gente aplica essa equação, né, para vários gases nas condições ambientes, obtém resultados que são consideráveis, né, que são aceitáveis, melhor dizendo. Né? Então, o modelo matemático, né, ele pode ser válido. Nesse caso, o modelo físico tosco. Né? Não existe nenhum gás cujas moléculas não tenham volume e nem tenham interação, né, atrativas. Porém, gases que se aproximam dessa condição, obviamente, vão responder melhor, vão obedecer mais a esse modelo matemático. Um exemplo é o gás hidrogênio, né? Moléculas pequenas e apolares. Então, baixinha interação, né, de atração entre as moléculas e baixinho volume. Né? Então, o gás hidrogênio ele obedece bem essa equação, né, num intervalo extenso de temperatura e de pressão. Já outros gases, né, que tenham uma molécula maior, né, e que sejam polares, né, eles vão se distanciar, né, vão ter resultados calculados bem mais distantes dos resultados medidos, né? Ou seja, está tão distante do modelo físico que o modelo matemático realmente não dá conta. Então, né, para um gás obedecer à equação dos gases ideais, ele tem que ter volume zero, volume zero, e interação zero. Como isso não existe, né, esse suposto gás aí foi chamado de ideal gas, né, o gás ideal. A equação dos gases ideais pode ser aplicada às misturas gasosas, né? Então, essa PV igual a nRT, originalmente obtida pensando-se num gás puro, né,
foi demonstrado que também é uma equação válida para misturas gasosas. Nesses casos, as misturas gasosas são chamadas de misturas gasosas ideais, né? Então, se eu aplico PV igual a nRT para uma mistura gasosa, esse N, né, obviamente, passa a ser o número de mols da mistura gasosa. Essa pressão, a pressão exercida pela mistura gasosa, V, obviamente, é o volume, né, do gás, o volume do recipiente que contém o gás, e T é a temperatura do gás, né? Então, essa equação aqui, ela se verifica, ela é válida, ela produz resultados satisfatórios, compatíveis com os experimentos para algumas misturas gasosas, tá? E aí, né, a partir disso, não a partir disso, né, porque a lei das pressões parciais de Dalton, ela independe, né, do comportamento da mistura gasosa ser ou não ideal, né? Eu posso ter uma pressão para mistura gasosa calculada com PV igual a nRT, bem compatível com o experimental, né, o que nos permite dizer que a mistura gasosa tem comportamento ideal, né? Mas independente disso, eu posso ter comportamento ideal ou não ideal. Dalton, né, observou algo interessante, né, que recebeu o nome de Lei das Pressões Parciais de Dalton. E é o Dalton mesmo dos átomos, né, que propôs que a matéria fosse constituída por átomos, né, por partículas indivisíveis, a bola de bilhar. Ele mesmo, né, ele também se dedicou ao estudo dos gases, né, num momento da vida dele, e observou algo interessante, né. Que algo interessante é esse, né, está representado aqui nesse slide. Notem, eu tenho aqui um determinado volume, nos dois casos, e nos dois casos a temperatura foi fixada num valor T, né? No primeiro caso eu tenho 5 bolinhas azuis, né? Então a pressão medida é a pressão referente a essas 5 bolinhas azuis na condição V e T. No segundo caso, nós temos 2, 5, 8, 10. Nós temos 10 bolinhas verdes nessa mesma condição de volume e temperatura e observa-se uma pressão relativa a essas bolinhas verdes, né? Se eu junto as bolinhas azuis com as bolinhas verdes nessa mesma condição de volume e temperatura, eu tenho agora uma pressão relativa à mistura das bolinhas verdes com as bolinhas azuis. E se eu comparo esse valor 3 com 1 e 2, né, nós podemos concluir que 3 é igual a 1 mais 2, né? Então, a pressão total acaba sendo correspondente à soma das pressões ditas parciais, né? Então, são as pressões, né, que cada um dos componentes exerceria nas condições de volume e temperatura da mistura, tá? Então, isso é pressão parcial, é a pressão que um componente exerce sobre as paredes de um recipiente, né, estando esse recipiente nas mesmas condições de volume e temperatura da mistura, tá? Então, eu poderia escrever isso aqui, ó, pressão do componente I corresponde ao componente I na condição de temperatura e de volume da mistura, tá? Essa é a definição de pressão parcial utilizando a equação de estado dos gases ideais. Porém, o conceito de pressão parcial independe da mistura ser ideal ou não ideal, né? O conceito é a pressão exercida por um componente de uma mistura nas condições da mistura, né? E verifica-se sempre que a pressão da mistura corresponde à soma dessas pressões parciais. Isso daqui é a aplicação dessa ideia na equação dos gases ideais. Notem, para esse número de mols nas condições de temperatura e volume da mistura, eu tenho uma pressão que é relativa a esse componente. Por isso, os índices I em PI e NI, tá? Agora, uma relação bem interessante, importante, prática, né, entre a pressão parcial de um componente e a sua concentração na mistura gasosa, considerando o comportamento ideal. Que isso fique bem claro, tá? Então, essa equação final que vamos obter aqui, ela só é válida se eu estou considerando uma mistura gasosa ideal, né? Se a mistura gasosa obedece à equação PV igual a nRT, tá? Ela pode não obedecer. Se ela não obedecer, essa equação não é válida, tá ok? Porém, importante ter em mente que o conceito de pressão parcial, ele independe do comportamento da mistura,
tá? É a pressão que o componente exerceria se estivesse sozinho nas condições de volume e temperatura da mistura. Isso depende do comportamento, tá? Então, pegando a equação dos gases ideais e aplicando a definição de pressão parcial, a gente tem isso aqui, que eu tinha feito anteriormente, né? Essa é a pressão parcial do componente I na mistura gasosa ideal. Note o grifo, né? Aplicando a equação dos gases ideais à mistura, né? Nós temos a pressão da mistura gasosa I ideal. Dividindo a pressão parcial pela pressão da mistura, né? Eu venho para cá, né? E aí tá aqui o PI, NI/RT sobre V. E tá aqui a pressão da mistura, N da mistura, RT sobre V. Né? Notem que RT sobre V é o mesmo em cima e embaixo. E aí dessa eu venho para essa, né? E aí, NI sobre N da mistura é a definição de fração molar, né? De modo que eu tenho que a razão entre PI e a pressão da mistura é XI, fração molar do componente I na mistura gasosa. Reescrevendo, PI igual a XI, pressão da mistura, sendo essa então a relação importante entre pressão parcial e concentração numa mistura gasosa ideal, certo? E agora eu vou encerrar o vídeo, né, e vou fazer um segundo, só com a resolução dos exemplos para não ficar muito extenso, né? Isso aí, o meu objetivo agora é resolver esses exemplos com vocês. Só que eu vou fazer um outro para não ficar ainda maior, tá? Fiquem com Deus, espero que tenham entendido. Vou fazer um rapidão aqui, né, só para a gente recapitular, tudo rabiscado, mas vai dar. Na equação dos gases ideais, ou equação do Clapeyron, né, veio a partir da junção de 3 leis: a lei de Avogadro, a lei de Gay-Lussac e a lei de Boyle, né? A lei de Gay-Lussac e a lei de Boyle têm limitações, né? Então, na hora de juntar as 3 leis para obter a equação dos gases ideais, essas limitações se mantêm, né? Essa equação dos gases ideais, esse modelo matemático, não dá para ser usado em temperaturas muito baixas e pressões muito altas. A gente acaba obtendo resultados fora da realidade. A resposta matemática está muito fora da resposta física, é só um número, não representa a realidade, então não dá para confiar. Nesse momento aqui, a gente refletiu sobre modelo matemático e modelo físico, né? Então esse é um modelo matemático que se aplica aos gases reais, né? E por trás desse modelo matemático que a gente tem aqui ideia, né? Alguma coisa para obedecer isso aqui tem que ter volume zero e interação atrativa nula. Só assim, né, é possível chegar no volume igual a zero, quando a temperatura vai a zero e quando a pressão tende ao infinito, né? Então, algo que obedeça a isso, né, é algo ideal e inexistente. E, como se trata de gás, né, a ideia foi chamar de gás ideal, tá? As limitações são essas, né? Não pode usar em temperatura muito baixa e pressão muito alta, senão começa a ter resultado fora da realidade, tá? Essa equação pode ser aplicada às misturas, né? Vimos aqui o conceito de pressão parcial, né? A lei das pressões parciais. Pressão de uma mistura é a soma das pressões parciais, sendo aplicada a pressão parcial a pressão de cada componente nas condições da mistura. E aí a gente finalizou com essa relação muito importante entre pressão parcial e pressão de uma mistura gasosa, né? Essa lei, essa expressão é válida para misturas gasosas de comportamento ideal, né? Que obedecem PV igual a nRT, sendo N o N da mistura e P a pressão da mistura. Se uma mistura obedece a essa equação, né, esse desenvolvimento aqui se aplica a essa mistura e essa equação aqui é válida. Ok, gente? Então, beijo, fiquem com Deus, né? Eu vou mandar o segundo com os exemplos agora.